que a senhora sentiu quando Jesus estava conversando com a senhora? Eu senti alegre e escutando o que ele estava falando comigo. Pelejando para escutar mais ainda. Pessoal, estou aqui na cidade de Santa Rita do Ibitipoca, um pedacinho de terra do chão mineiro, aqui no estado de Minas Gerais. Agora eu vou conversar com a dona dessa casa, 88 anos de idade, é a dona Valdemira, que vai contar um pouco da vida dela pra gente, abrindo as portas da casa dela. Vem comigo, vamos viajar em mais uma história no Baú Sertanejo do YouTube. Quero pedir para vocês me ajudarem. Deixa o like de vocês, compartilhe, comentem, ajudem a gente a fortalecer esse canal que é mostrar a história de Minas Gerais, contar a história de vida de pessoas simples, pessoas do campo do nosso chão mineiro. Vamos comigo. Dona Valdemira, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia com a senhora? Tudo jóia. Dona Valdemira, qual que é o sobrenome da senhora? Valdemira Conceição de Jesus. Valdemira Conceição de Jesus. A senhora está com quantos anos hoje? 88. 88 anos? 88. 88 anos de idade. A senhora nasceu em Santa Rita do Ibitipoca? Foi. Foi? Foi. A senhora morou na roça, na zona rural? Morei em muito lugar. É? Onde a senhora morava quando a senhora era pequena? Eu morava no... o nome do lugar. A senhora tinha me falado que morou em Santana do Garambel, né? Morei em Santana, mas primeiro de tudo eu morei em Bandeira. Bandeira? É. Bandeira é onde? É aqui em Santa Rita? Aqui pra cá. É a zona rural de Santa Rita? É, onde que eu fui nascida e criada. É mesmo? A senhora morava com seus pais? Morava. Qual o nome deles? Sebastião Marcelino da Silva. Sebastião Marcelino da Silva? É, E Sebastião José Marcelino da Silva. E ele era conhecido como Sebastião mesmo, de Santa Rita? Era. É? É. E a mãe da senhora? Conceição Clotilde de Jesus. Conceição Clotilde de Jesus, né? É. A senhora tinha mais irmãos? Irmão? É. Tinha. Quantos irmãos que era a família? A mulher 5. 5 mulheres? É. E homens? O homem era... 3. 3 homens e 5 mulheres? E aí vocês, nessa época, a senhora morava no Bandeiras, ela falou? Nessa época eu fui pro Morro do Chapéu. Morro do Chapéu? E lá como que era a vida? Perto de Santana. Perto de Santana? Como que era a vida lá? Era zona rural? Vocês trabalhavam na roça? Trabalhava. A senhora ajudou a trabalhar na roça? Eu já trabalhei na roça. Eu já ajudei a tirar leite. Já arei terra. Já capineio. Já lavei roupa. Já cozinhei. E já era empregada quase de todo mundo. É mesmo? Todo mundo me chamava. A senhora trabalhava para as pessoas? Trabalhava. Como arou terra no quê? No carro de boi? A senhora arava terra com arado de boi? Arado de boi. A senhora fazia isso? A senhora fazia isso? Fazia. Nessa época a senhora era novinha? Eu tinha até retrato, mas sumiu. É mesmo? Nessa época a senhora era novinha? Era. Nessa época eu estava com... Aí uns 9 anos. 9 anos a senhora já trabalhava? Já. Pô, a senhora trabalhava para ajudar os pais? A senhora trabalhava para ajudar o pai e a mãe? O papai era aleijado. O pai da senhora era aleijado? Era aleijado de um pé. Ele não trabalhava não? Trabalhava, ele tirava leite, ele capinava. Mesmo tendo deficiência, ele fazia isso? Ele fazia. E a senhora também trabalhava para ajudar na despesa de casa? Ajudar em casa.
Como é que faz? O dinheiro que a senhora ganhava? Não ganhava quase que nada. Tinha uma empregada lá que saía, o patrão só tinha que pagar ela, não me pagava não, era dado. Como a senhora trabalhava de graça? Dado, de graça. Ué, mas por quê? Ué, Não recebia nada? nada. Só troco de comida, essas Troco coisas? de comida. Que isso? Que situação difícil que a senhora passou então, hein? Não passei muito trabalho. Vocês passavam muito aperto? Passava, Passava? passava. A senhora chegou a estudar ou não? É? A senhora chegou a estudar? Estudar? É. Comecei, mas não cheguei a estudar não. Não? Não, comecei a estudar, mas depois eu trabalhava em cozinha, foi preciso de largar. É mesmo? É, porque eu cozinhava, lavava roupa. Então a senhora Não tinha tempo. A senhora não aprendeu a ler e escrever? Não, só meu nome para votar. Pra quê? Para votar. A senhora só consegue assinar o nome para votar? É, só para votar, mais só nada? Só para votar, mais nada. Olha só, o que é isso? E depois a senhora casou com quantos anos? Eu casei com 16 anos. Com 16 anos? Uhum. E aí, a senhora tem quantos filhos? 9. 9 filhos? Uhum. Depois que a senhora casou, quanto tempo levou para ter o primeiro filho? A senhora sabe ou não? Um ano, uns 2 anos. Uns 2 anos já teve o primeiro filho. É. Qual que era o nome do marido da senhora mesmo? Zé Bernardino de Paula. José Bernardino de Paula. Era de Santa Rita também. É. Ele faleceu já, né? Eu tenho uns 50 anos. 50 anos que ele faleceu? Uhum. Ele faleceu, então, a senhora está com 88? É. Quando a senhora casou com ele, ele era mais velho que a senhora? Ele era. Era? É. E aí a senhora ficou com as crianças? Fiquei. A senhora teve que cuidar? O filho mais velho meu estava com 12 anos. O mais velho tinha A 12? mais velha de tudo estava com 15 e o rapaz estava com 12. Então ele tomou conta da turma e até hoje ele cuida de nós. O menino de 12 anos? Os 12 anos casou, tem os filhos dele, tem 3. Uma menina e 2 meninos. É mesmo? E até hoje ele ajuda vocês? Me ajuda. Qual o nome dele? José, mas aí ele tem apelido de Zé Lourenço. Zé Lourenço? É. Mesmo depois que ele casou, ele continua ajudando vocês. Continua. Com 12 anos, então, ele assumiu a família? Mas meus filhos tudo me ajudam. Os que me ajudam é meus filhos. Essas meninas que estão aí trabalham fora para ganhar, para ter o dinheiro que eu preciso, porque eu não sou aposentada não, só tenho pensão. Só recebe a pensão do marido? Um salário, né? Um salário mínimo. Mas aos 15 anos de idade, quando a senhora tinha... Quando o menino tinha 12 anos, que a menina tinha 15, a senhora, que o esposo morreu, a senhora passou a cuidar dele sozinho. Foi muito difícil? E foi bem difícil. Eu plantava milho, plantava feijão, plantava arroz. A senhora mesmo plantava? E eu com mais um menino. Ele trabalha até hoje. E era aqui perto isso? Era aqui perto? Ele era. Não, o lugar onde a senhora plantava arroz, era aqui perto? Era perto de Santa Rita? Não, perto de Santana. De Santana? Nessa época só morava perto de Santana, né? Aí a senhora vendia o arroz? Não. Vendia o feijão? Como é que era? Não, era só para nós comer. Só para comer? Só para comer. Então arroz e feijão não faltava porque vocês plantavam. Tinha criação também? Tinha. Tinha? Tinha porco, galinha. Isso vocês criavam lá na casa? Criava. Né? Mas tinha que entrar um dinheiro para comprar as outras coisas que vocês não conseguiam plantar, né? Mas não entrava não. E como que a senhora fazia? Quando o meu patrão aparecia lá, ele dava. Aí uns 50 reais, aí é que nós fazíamos a compra. Nós plantava cana, tinha café, pé de café, tinha pé de cana, moía no engenho, fazer café. Ralava pra caramba, né? E as outras crianças eram tudo pequenininha. Tudo pequenininho. Né? E aí,
dona, como é que eu esqueci o nome da senhora? Valdemir. Valdemira, dona Valdemira. E aí, dona Valdemira, a senhora viveu desse jeito aí mais uns quantos anos? Uns quantos anos? É. Ah, devia ser uns 8. Uns 8 anos. Uns 20 anos, né? Ainda viveu desse jeito uns 20 anos. Uhum. Né? Trabalhando, ralando, trabalhando para fora para poder ajudar a família. É. Não é isso? Isso. E a senhora nunca desanimou, nunca desistiu. É? A senhora nunca desistiu de nada, continuou Não. firme, Não. continuou tocando a vida, né? É. Continua. Depois, como é que foi? Depois a senhora voltou embora para Santa Rita? É. É? É. Nessa época os filhos já estavam grandes? Já tá tudo já grande. Já, o caçula meu já estava com... Não sei se 12 anos. 12 anos que ele fez... Aprendeu a fazer de pedreiro essa cozinha ali, ó. E essa aqui. Ele prendeu pela cabeça dele. Ele que ajudou a fazer aqui? Ele que fez. Quando vocês voltaram? É. Aí o caçula já tinha 12 anos, quando vocês vieram embora quando vieram embora para Santa Rita, né? E hoje eles trabalham fora de Santa Rita? Eles, não. Trabalha só as meninas, mulher 3. Que trabalha fora. É. E os homens continuam aqui na cidade? É, um empregado na prefeitura, o outro é o quê? O outro foi empregado desse tamaninho assim, ó. Ah. Ele ajudava a tirar leite, ele gostava e gosta até hoje. Ele já saiu, já foi tirar. Eles comprou umas vaquinhas e está tirando leite. Ele já foi. Ele sempre gostou de tirar leite? Sempre gostou. E a senhora também gostava de fazer isso? O pai deles também, né? É? A senhora e o pai deles também gostavam de tirar leite, né? Não. Não? Não. O pai A senhora dele, não tirava leite? O pai dele só fazia pedreiro, era de pedreiro. Ah. Só de pedreiro. Mas a senhora já tirou leite, né? Já. A senhora já trabalhou no curral tirando leite. Já. Ah, quando a senhora trabalhava tirando leite era quando a senhora morava com o pai e a mãe. Eu estava no Morro de Chapéu. Quando a senhora estava no Morro de Chapéu. É. Ah, entendi. Nessa época que a senhora tirava leite. E quando vivia com o pai e a mãe, levava uma vida muito difícil? Ih, Nossa Senhora. É? A vida era triste. É mesmo? É. O pai era muito bravo? E demais. Nessa época fazia nós trabalhar. E para plantar as coisas para ele, plantava milho e feijão e ele pegava e trazia para casa. Porque nós fazíamos o mantimento, né? Aí ele trazia aqui para o meu chapéu. A senhora me disse que ele media as tarefas. Era um quadro, é isso? Eles mediam um para cada um e tinha que dar conta. Ah, tinha. Tinha que dar conta? Tinha que dar conta. E ele ficava debaixo de uma árvore? Ele ficava numa árvore de seita cavalo, uma bruta numa árvore. Tinha sombra? Tinha. Ele ficava na sombra, olhando vocês trabalharem. É, deitada. E se não trabalhasse? Se não trabalhasse? Metia o couro. Ele metia o couro? E batia com o quê? Corria na cintura. Corrião? Ele ia, toda hora ele ia lá para ver se estava capinando certo, para ver se ia dar conta do serviço? Não, porque lá era ladeira, né? Ah. Aí ele, lá em cima ele via nós. Aí ele ficava em cima, numa sombra, Na sombra. olhando vocês trabalhando. E vocês tinham que capinar. Tinha. O que é isso? A minha irmã mais velha até já morreu. Coitadinha, ela era doente também. Mas ela também trabalhou. Trabalhou, mas trabalhou bonito. E ela sofreu mais do que eu. Agora eu, graças a Deus, eu não sofri, não. E a mãe? Não, a mãe era muito boa. A mãe era muito boa? Era. É? Mas o que o pai fazia, assim, que deixava a senhora triste? Ele batia em nós, fazia nós trabalhar de geração de terra, capinar, plantar, né? Depois eu casei e fiquei no mesmo jeito.
Por quê? Aí plantando, Depois que a senhora casou, não mudou nada? nada. A senhora continuou trabalhando na roça? Trabalhando. É? Agora eu não estou trabalhando porque eu já tenho uns 4 anos, né? Que eu estou doente, né, Jairto? Eu sofri, mexeu em bolinha, né? Pode responder ela, Jailton. Né? Ela teve um problema de saúde, embolia. É. É embolia pulmonar? É, isso Fala? mesmo. É isso? É, muita falta de ar. É. Mas por que é que depois que a senhora casou, teve que continuar trabalhando? O marido era muito bravo? Não, Não? não, era muito bom. Ele era muito bom para a senhora? É. É que não tinha condições, só precisava trabalhar para ajudar ele mesmo, né? Ele ajudava, o patrão me fazia de um tudo na fazenda. De um tudo. Ele era pedreiro, ele era tudo lá na fazenda. Mas não ganhou nada de lá. Saiu de lá sem ganhar nada. Nada, Absolutamente nada. nada. Como que foi os partos da senhora? Foi em casa ou foi no hospital? Quando Em a senhora casa. ganhou filho? Em casa. Em casa? Como que era na época? Como que era na época? Tinha que chamar uma parteira? Tinha, A senhora lembra quem era a parteira? lembro. Lembra? Era uma tia minha. Ah. É. E a senhora ficava com medo quando ia nascer uma criança, de acontecer alguma coisa ou não? Quando ia nascer uma criança, a senhora tinha medo de acontecer alguma coisa ou não? Tinha não. Não? Já estava acostumado. Não teve nenhum dos partos que a senhora sofreu? Foi tudo tranquilo? Tudo. É, depois ficava em casa, cumpria o resguardo ou não? Comprei. Isso que é 40 dias, né? Uhum. 40 dias tinha que cumprir o resguardo. Aí a senhora lembra que antigamente cortava o umbigo das crianças, né? E não podia jogar aquilo fora. Era assim no tempo da senhora ou não? Que era. O que a senhora fazia com ele? A parteira que dava jeito. Essa não, eu não sei porque ela que arrumava, né? Ela que arrumava, né? Uhum. Porque diz que tinha gente que guardava isso, né? Guardava um tempão esse negócio de umbigo aí. Esse não, isso era com a parteira. A parteira era minha tia. E na roça, onde a senhora morava, na casa da roça, existia assombração lá? Na roça? É. Não. A senhora nunca viu? A senhora nunca viu assombração? Se eu nunca vi? É. Não, eu já vi assombração na fazenda velha, na fazenda da minha patroa. A senhora viu lá? Vi um barulho, chega uma pessoa caçada, quando levou a mão para abrir, eu gritei e aquilo sumiu. A pessoa veio andando dentro de casa? Veio. É? Todo dia andava um de bota lá. Todo dia a senhora ouvia ele andar? Todo dia. Eu sempre estava lavando roupa, arrumando uma coisa, outra. Aí via aquele barulho e a gente ia lá, não tinha ninguém. Mas o rapaz que morava lá, ele morreu. Ele bebia muito. Que morava lá antes da senhora? É, Ele morreu lá no lugar? morreu. Na casa? O rapaz? É. Morreu. Lá morreu o seu Mané, morreu esse filho dela que bebia muito. Ele bebia, que ele ficava deitado no mato, chovendo, tudo, e montado numa mulinha. Pezinho assim para barriga e dormindo. Esse Geraldo que eu estou falando, não ficava na garupa. Ele dormia em dele. cima da mula? É? Ele dormia em cima da mula? Dormia. É? E tinha um outro que ficava na garupa também? Da garupa, esse Geraldo meu pequenininho assim, ó. Ah, o filho da senhora. É. Aí esse rapaz que ficava em cima da mula, ele morreu lá dentro dessa casa? Morreu ainda rindo. Rindo? Rindo. Como assim? Aí deitado na cama, olhando no povo assim, e rindo. Morto e rindo. Você ficou sabendo disso, Jair? Que isso? Eu ouvi falar. Então a senhora acha que depois que ele morreu, começou a acontecer os barulhos? Uhum. Começou a aparecer os barulhos lá?
A senhora acha que tem alguma coisa a ver com isso ou não? Que era ele que estava andando na casa? Não, porque tem um tesouro por baixo da casa, 2 Aonde? tesouros. Aonde? Na nossa fazenda. Tem? Alguém contou isso para a senhora? Não, eu vi com meus olhos o lugar que eles enterrou ele, né? Que isso? Tem um grande e um pequeno. Depois que eles arrumou a casa, ele foi lá não, né, Jair? Nos Pinheiros? Foi, eu já fui lá. Mas a O que senhora... fez com a casa? Reformou ela tudo. O que eles botou era de soalho, e eles pôs de piso. É. Os barrantes eram grossão, né? Agora enterraram aquilo tudo. Eu depois que pôs piso, eu não fui lá não. Mas conta aqui pra gente. A senhora viu eles enterrando o tesouro? Não, Hã? não vi não. Mas como que a senhora sabe que tem tesouro enterrado? Eu sei porque o Gerardo Fonseca olhou e falou, isso aqui é tesouro da minha avó e do meu avô. Ficou enterrado no porão dessa casa? Foi. Então, mas a senhora acha que a assombração que aparecia lá andando era por causa desse tesouro? Deve ser, né? Para tomar conta do tesouro? Ah, deve ser. E quando a senhora ouvia os barulhos andando dentro de casa, a senhora não ficava com medo? A senhora não tinha medo? Ah, eu não tinha medo não. Eu não tinha e não tenho. Não? Pode aparecer qualquer hora para a senhora que a senhora não... Eu fui levar uma dona lá em Bertioga, passando mal para ruim, uma velha. E aí, era dia dessa festa que sempre tem, né? Essa rã que foi. Então, essa rã foi lá embaixo, na festinha lá de... não sei de que era, não. E eu fiquei sozinha lá no hospital. Eu falei, vamos embora lá para casa do Santo. Na saída para cá, assim, mas quem vem de terra, de estrada de terra, né? Quando eu desci para baixo, assim, tinha uma casa assim, e umas outras lá para baixo. E vi um povo passando. Aí veio um troçozinho desse tamanho assim, eu não sei se ele estava de asa, o que é, que eu sei que ele chegou perto de mim e falou assim, você quer dinheiro? Eu falei, some para lá, deixa eu passar, me dá o caminho, deixa eu passar. Aí passei e fui embora. A senhora estava sozinha? Sozinha, e Deus. E já era noite isso? Era às 11 horas. Ele apareceu na frente da senhora? Apareceu, um troçozinho, não sei o que é. Mas estava com a roupinha branca por cima, uma calcinha preta, e o troçozinho é pequeno. Ele era pequenininho? É. Que isso? É. Então a senhora já teve várias visões, então? Já. Né? Já. Tem mais alguma? Aí, deixa eu ver, tem... Lá nesse lugar de Santana, que nós vinha de Andrelândia, que eu recebia lá. Então, tinha um caixão que eu sabia que o rapaz tinha enterrado naquela hora, né? E o caixão estava na beira do caminho. Mas meu pai estava lá comigo, era meia-noite, que nós tínhamos saído de Andrelândia. Papai falou assim, eu vou chuchar nisso. Eu falei, não, pai, não chucha não, larga que tá para lá, deixa para lá. Ah, estava a senhora e o pai? É, e uma sobrinha minha. E o caixão estava na beira do caminho? Tava. Tava? Tava, e eu mesmo que já tinha enterrado. Ué, já tinham enterrado o caixão, já. Que o cara tinha acabado de morrer? Quando eu fui daqui para lá, já tinha enterrado o rapaz. Já estava enterrado. Já. E depois o caixão, De misteriosamente... noite, na hora que nós voltou, que o caixão estava lá no caminho. Que é isso? Que lugar que era esse aí? Não sei. Não era lá em Santana do Garambel? É. Em Santana do Garambel? É, mas bem para cá de Santana. E quando nós chegamos mais para frente, tinha um povo assim, com um lençol na cabeça, em pé lá, perto de um matadouro, espiando nós. Agora, eu acho que era um rapaz que eles deixaram lá até eles buscar ele. Como assim? Porque ele morreu em Barbacena e acho que eles
trouxe ele até lá, o Vicente de Dica, tem nesse lugar lá e deixou lá. Eu só acontecer igual o outro mesmo. Mas eu acho que essas pessoas que estavam de branco, com pano na cabeça, eram almas? Era uma alma. Eram almas que estavam lá? Era uma alma. Esperando esse rapaz que tinha morrido? Já tinha enterrado, já fazia uns 8 dias ou mais. Então o que as almas estavam fazendo lá? Não sei. Mas apareceu para vocês. Apareceu. E como faz? Vocês passaram assim mesmo? Passou, o papai queria mexer. É? É. Aí outro dia eu fui, essa menina que está aí, essa coisa morando comigo aí, essa gordinha. Aí nós temos uma serra lá, aí plantou aquele cavaleiro. E aí vinchando e vem aquele cavaleiro, era Semana das Dores. Aí vinchando aquele cavalo, mas eu corri para um lado de um vale. O papai correu para cá. E ela ficou dentro da estrada. Diz ela que é uma mulher magra, mas um tamanho, uma coisa medonha. Pode perguntar, ela já conta. Ela viu? Ela também viu? Ela viu o troço, mas nós não viu o troço não, viu só o rincho. Vocês ouviram o cavalo rinchando? Viu, É? no pé do cavalo. E vinha no tropé. Aí ela conseguiu ver Ela conseguiu ver a mulher magra. a assombração. Se eu contar para você não acredita, ninguém acredita. Eu não estava comendo, assim, eu não estava comendo, né? Essa que mora comigo aqui, pus a comida no meu prato, pus assim, e vim cá dentro buscar uma água para mim, e demorou, no caso. Aí ela me deu aquela água, aí ela está lá, e eu sentada. Eu posso mostrar até o lugar. Jesus apareceu para mim. Como assim? Jesus apareceu para a senhora? Apareceu para mim. Igual nós dois está aqui. Posso mostrar o celular no lugar que é. Nós aqui reza todo dia, né? Eu falei para ela assim, ó, eu vou jantar. Porque quando eu acabar de jantar, aí está na hora da reza, era 6 horas, quase 6 horas, ainda não era não. Por aquela Santa Rita que está ali na igreja, ele apareceu, conversou comigo, tudo direitinho, tudo que ele falou comigo está dando certo. É mesmo? Ele conversou com a senhora? O que ele falou com a senhora lembra? Ele falou comigo? É. Ele falou que, ó, apareceu a doença do câncer, o povo não ligou aquilo não, arranjou remédio e beberam, sarou, né? Então já ia aparecer uma doença que ninguém ia saber o que era. Jesus falou isso para a senhora? Falou. Ele falando. Para aquela Santa Rita que está ali na igreja. E que então ia aparecer uma doença que ninguém ia saber não. Mas que o povo, ele falou né? Vai tornar a molar com mais outra coisa. Acabar esse não vai ter coisa. E sei lá, não não estourou uma barra lá pro lado de... A barragem? Lá em Brumadinho? Brumadinho? Foi ele que estourou ela. Jesus que estourou? Ele que estourou. Ele contou isso para a senhora? Contou para mim. Na visão? Quando a senhora viu ele... Nós estamos conversando aqui, mas só eu não falei nada com ele. Mas por que ele estourou a barragem? Não sei. Ele falou, a barragem fui eu que estourei. Ainda vai aparecer mais coisa pior. Jesus falou isso para a senhora? Falou isso para mim. Vai aparecer coisa pior? Vai aparecer outra coisa pior. Que o mundo que nós vai ter uma beleza. Que nós vai ficar muito satisfeito nesse mundo. Ainda vai ter, ele está esperando esse troço que está atrapalhando ele. Que está atrapalhando ele.
Ele falou para a senhora que tem alguma coisa atrapalhando Jesus? Está atrapalhando ele. Ele certo está esperando, né? Vencer aquilo para poder ele abrir a porta do céu, né? Que é isso? É. Ele contando para a senhora frente a frente. Contou para mim, vivinho assim, conforme nós estamos nós dois aqui. Ele falou que está para acontecer alguma coisa pior no mundo? E depois disso... Aconteceu. Não tem esse troço que o pessoal está com esse negócio na boca, no nariz? A pandemia. Né? Tem. É isso. Isso pareceu. Depois que ele falou para a senhora, veio a pandemia. Pareceu. Ele falou para a senhora que ele estourou a barragem. Que estourou a barragem, foi ele. E que depois ia acontecer alguma coisa muito forte no mundo. No mundo. No mundo. E aconteceu. Ia aparecer essas coisas no mundo. E depois disso? E depois que acontecesse isso? E eu sentada assim, quando eu peguei o prato que eu levei assim, que eu olhei, não tinha mais nada. Ele já não estava. Ele saiu de repente? Ele escondeu por trás do sofá. Não sei se é atrás do sofá, se é atrás da coisa. Assim foi rápido. Só que quando eu virei assim, que eu pus o prato assim, o prato de janta, eu ainda falei, gente, eu não ofereci janta a ele. Mas eu não falei com ele esse tantinho. A senhora não conseguiu perguntar nada para ele? Nada, mas não perguntei nada a ele, não tive boca para perguntar ele nada, só escutei o que ele falou comigo. Só ele falando? Só ele falando. A senhora lembra como que ele era ou não? É? A senhora lembra dele como que ele era? Direitinho. Como que ele era? Como que ele era? Ele é um rapaz, ele é cabelo grande, barba grande, a barba bem pretinha, assim, igual essa sua, assim. E ele me olhando e falando comigo. Ele estava de roupa branca? Ele estava com um pedaço branco e um pedaço meio vermelho, que nem uma capa. Ele estava vestido como se fosse uma capa branca e vermelha? Isso? Isso. E a voz dele era uma voz diferente? Não. Uma voz de um homem normal? Normal? Normal. Normal, conforme nós estamos conversando aqui. Não fiquei com medo, não. Eu só assustei de ver ele. Isso eu assustei. Dentro da casa da senhora? Dentro da casa da senhora? Eu posso mostrar você onde foi. Ele ficou sentado ou de pé? Eu? A senhora estava sentada. Tá. Quando Jesus apareceu para a senhora aqui, ele sentou no sofá ou ficou de pé? Não, ele ficou de coque. Ele ficou agachado? Assim, meio agachado, assim conforme eu estou aqui. E conversando com a senhora? Conversando comigo. Olha, eu estou admirado dessa situação. Eu também, tem hora que eu fico assim pensando, eu falo, gente, mas eu estou boba com isso. Nunca vi falar que nem o bispo viu ele. Tem hora que eu fico pensando. E ele apareceu para a senhora. Apareceu para mim. Por que a senhora acha que ele apareceu para a senhora? Por quê? Eu não sei. Não faz nem ideia. Não faço ideia. E Jesus contou tudo isso para a senhora? Contou. De frente com a senhora? De frente. E depois ele falou que vinha um negócio muito duro no mundo. Falou. Muito ruim. E veio mesmo. Que a senhora acha que é a Covid. A senhora acha que é a Covid. Mas vai ser ela mesmo. Não é outra coisa, não. Ele falou que ia matar muita gente? Essa doença ou não? Falou. Falou? Que ia tirar a vida de muita gente? De muita gente. E depois ela ia acabar ou não? Mesmo. Vai. Ele falou que depois ia acabar. Ia acabar. E o que a senhora falou que ele disse que depois ele ia abrir a porta do céu, vai chegar uma hora que ele vai abrir a porta do céu? Ele falou que vai. Vai? Vai. Olha só. E quando abrir a porta do céu, o que a senhora acha que vai acontecer? Eu não sei, vai acontecer alguma coisa bonita para nós, né? Eu acho que vai. Ele falou que ia acontecer isso? Não falou não, mas o que é, eu gosto de falar as coisas que eu sei e não gosto de mentir. Mas ele falou que tem algo atrapalhando ele? Jesus. É? Ele falou que tem alguma coisa atrapalhando ele?
E falou assim, vou deixar atrapalhar, porque ainda não chegou a hora minha. Ele falou isso? É, não chegou a hora minha, está atrapalhando, deixa eu saber. Eze. Ele falou, não falou outro nome não, falou Eze. Eles estão me atrapalhando. É, Eze. Isso é mais de um. É? É mais de um, então. Não sei. Falou, eles estão me atrapalhando. É. Mas eu fiquei horrorizada. Mas assim, quando eu estou com você aqui, para mim não liguei nada não. Escutei ele falar, achei muito bonito ele conversar comigo. Mas ele falou para a senhora que ia deixar eles atrapalharem. É. Falou, vou deixar eles me atrapalharem. É. Mas vai chegar uma hora que eu vou Isso. abrir a porta do céu e vai acontecer uma coisa muito bonita. É, isso. Olha, a senhora foi privilegiada, então, de conversar direto com Jesus. É, nunca vi contar, né? Nunca, eu ainda sempre pensava, gente, nunca vi falar que, nem o Papa nunca, que já viu ele, né? Só que eu pensava assim na hora que ele estava conversando comigo, pô, mas nem o Papa nunca conversava com ele. E a aparência dele é de um homem de uns quantos anos, mais ou menos? Ah, Ele é velho? não é muito velho, não. Não? Não. É nessa idade mesmo que a gente sempre vê ele. A gente não Mais ou vê. menos uns 30, 40 anos? É, a gente não vê ele quando está rezando, que passa ele. Mas na TV a senhora fala? Na televisão? Na televisão? Sim. Pois é, Era igual? é igual. Parece? É, parece. Que é isso. A senhora foi então privilegiada, viu? E depois disso que a senhora ficou doente ou não? Não, já estava doente. Aí quando a Só senhora... assim, não senti dor. Doer mas dor eu não senti, não. Não tinha dor nenhuma. Não. Era aquele queimor no corpo que eu tomava banho de hora em hora. Deu aquele queimor nos braços, no corpo, que eu fiquei terrível. Mas não senti uma dor, não senti nada. E foi nesse momento que a senhora estava doente que Jesus apareceu para conversar com a senhora. Foi. Foi na doença, né? Foi na doença. Que ele veio visitar a senhora. É. É como se ele tivesse vindo visitar a senhora. Não foi isso? Foi. Eu fico assim, sempre olhando no lugar que ele estava para ver se eu torno a ver ele. A senhora queria ver ele novamente? Eu quero ver ele novamente. Quer ver ele? Mas o que eu perguntei para a senhora, depois que a senhora viu ele, a senhora foi melhorando um pouco? Até meu coração virou outra coisa. Fiquei na maior satisfação do mundo. É? É, Depois que a senhora viu ele? depois que eu vi ele. Depois que a senhora viu ele, a vida da senhora mudou? Mudou. O que a senhora acha que mudou? Aí eu acho que mudou, porque até essa menina minha que tinha de um papai de fora, que não voltava a vir mais, aí veio morar, ela voltou para vir morar comigo. Depois que Jesus apareceu para a senhora, ela falou que nunca mais voltava aqui? Não, ela fez casa lá, a casa dela tá prontinha, e essa tem casa lá, e agora ela fez outra. Agora ela resolveu, mãe, eu vou morar com a senhora, não vou deixar a senhora sozinha mais não. Depois que Jesus apareceu para a senhora, a vida da senhora está mudando. É. Eu não sei se vocês viram falar, não teve uns missionários aí? Missionários? Não vi não. Andando aí, teve, não teve aí? Foi... O que é? Andando aqui em Santa Rita? É. Foi depois que os missionários esteve aqui? Foi antes. Os missionários vieram na casa da senhora? Veio. Vieram? Vieram. Jesus apareceu para a senhora antes dos missionários virem aqui ou depois? Né? Eles vieram aqui. Jesus apareceu para a senhora antes dos missionários virem à casa da senhora ou apareceu depois? Foi antes. Jesus apareceu primeiro? Primeiro. Antes deles? É, primeiro. Depois eles vieram aqui. Isso. A senhora falou que depois que Jesus apareceu para a senhora, o coração da senhora mudou. Mudou.
O que a senhora sentiu quando Jesus estava conversando com a senhora? Eu senti alegre e escutando o que ele estava falando comigo. Pelejando para escutar mais ainda. Mas, assim, tá surda, né? Mas eu escutei bem coisa. Escutou bastante coisa. É, bastante coisa. A senhora sentiu naquele momento uma felicidade, Senti. uma alegria. Senti. A senhora olhava para ele e não queria tirar os olhos dele. Não. A voz dele era boa para a senhora. A voz dele é a voz que nós sempre vemos. É isso aí. Olha só, eu queria agora... Se contar isso para os outros, contando para os outros, tem muita gente que acha que é mentira. Mas não é mentira, gente. A senhora viu Vi mesmo. ele sentadinho É. na sala? Na sala, vou te mostrar onde. Eu achava assim, eu não vou contar a ninguém não. Eu falei, mas quando ele apareceu para mim, é para me contar, né? Mas eu tinha hora que eu pensei, não conto não, eu conto. Aí passou uns 20 dias, eu falei, não vou contar. Aí contei a Aparecida a mim. Aí a Aparecida disse ela que achou que eu vi ele na televisão. Aí eu mostrei o lugar que eu vi, ela falou, mamãe do céu, a senhora não me fala isso. Eu falei, olha, eu estou falando que é verdade, né? Achei que era na televisão, mãe. Ele não, estava na sala da casa da senhora. É. E graças a Deus, não me falta nada. A nora minha linda falou comigo assim, gente, vem tanta gente na sua casa, come, bebe, com saláriozinho de nada. Não tem moitação de nada, não tem nada, todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo leva. A Maria ri de mim assim, mãe, mas a senhora gosta de dar as coisas para os outros, né? Mas eu gosto mesmo de dar as coisas para os outros. A senhora com salário mínimo, um monte de gente vem na casa da senhora, come, bebe, não falta nada. Dessa vez até que não veio muita gente não, é pergunta de aí. Veio gente aqui lá de Sete Lagoas, ficar aqui em casa. Nós vamos para a roça, nós comemos, nós bebemos, eles bebem sem quantidade. Deixa eu saber, a minha nota falou assim, mas você acredita, tem gente que tem 2 salários e não dá? E aqui na casa da senhora é abençoado por Deus. Abençoado por Deus. Rende, a comida rende, tudo agora, prospera. O padre falou comigo. Esse padre daqui. Ele disse assim para mim, eu contei para ele. Eu não contei acho para ele não. Ele falou assim, essa é uma casa que está parecendo casa de quê, gente? De milagre. Casa de milagre? É, casa de milagre. Por quê? Eu não sei. A casa sua aqui está parecendo casa de milagre. Olha só. Agora é o seguinte, as pessoas que estão assistindo a gente aqui nessa matéria, nesse vídeo, a senhora pode mandar uma mensagem para essas pessoas, para elas nunca perderem a fé, acreditar que Deus existe, que a senhora mesmo viu? A senhora pode falar isso para eles? Posso. Então fala agora, pode falar. Pode falar. Para mim falar que Deus é justo, que pareceu para mim, pareceu mesmo. Verdadeira conversa. Para as pessoas nunca perderem a fé. Nunca vai perder a fé não, porque Jesus pareceu mesmo. Ele existe. Ele é vivo, vivinho igual nós mesmo. Tem carne igual nós mesmo. Não está morto. Não está morto. Está vivo. Vivo. E vai chegar a hora que ele vai voltar para buscar o seu povo. Vai voltar para buscar nós. Para buscar a gente. Vai. Aqueles que ganharam a salvação. Isso. A porta do céu vai abrir. Vai. Mas ele falou que por enquanto ele vai deixar eles atrapalharem. Deixar esse. Ele falou assim, esse. Agora, esse eu não sei. Só não sabe quem que é. Quem que é. Mas está atrapalhando Jesus. E a senhora vai levar isso para sempre com a senhora, que ele estava na sala conversando com a senhora. Então é isso aí. A gente vai encerrar aqui agora. Essa é a história dessa senhora de 88 anos, Santa Ritense, nasceu em Santa Rita do Ibitipoca. Aos 9 já trabalhava para ajudar o pai, ajudar a mãe.
na roça, arando terra, no arado com boi. Essa senhora que depois perdeu o seu esposo, casou aos 16 anos, depois o esposo faleceu, ela ficou sozinha com os filhos. O filho mais velho, o homem, tinha 12 anos e a menina 15. Foram eles que ajudaram na história de vida dessa senhora, na história de vida dessa família. Muitas das vezes ela trabalhou a troco de comida, não ganhava salário, trabalhou a troco de comida, mas ela nunca desistiu. Depois ela passou por um processo de doença nos pulmões, e nesse momento mais difícil da vida dela, sentada na sala, ela falou que Jesus veio visitar ela, ficou de coque na frente dela agachado e conversando com ela. E nessa conversa Jesus disse para ela que ele abriu a barragem de Brumadinho, porque ele não está feliz com os acontecimentos do mundo. E também nessa conversa, ele falou para ela que algumas pessoas iriam ficar enterradas e ninguém iria achar os corpos dessas pessoas. E Jesus disse para ela também que depois disso iria acontecer algo no mundo que iria abalar o mundo. E depois veio a Covid. E ela disse também que Jesus disse que existe eles, abre aspas, eles, fecha aspas, eles, ela não sabe quem é, mas Jesus falou que eles estariam atrapalhando ele, e eles estavam permitindo que eles atrapalhassem, mas vai chegar um tempo que ela disse, que Jesus falou que vai abrir as portas do céu e vai acontecer coisa muito boa para o povo, não é isso? Foi o que aconteceu, né? Essa é a história dessa senhora aqui na cidade de Santa Rita do Ibitipoca. Eu queria agora despedir de vocês dando um tchau. Dá um tchauzinho pra gente. Tchau.